Abra comigo a sua Bíblia em 3 João, terceira epístola de João. Há muito desejo meditar nesse texto, juntamente com os irmãos, e refletirmos sobre que tipo de crentes ou que tipo de confissão devemos ter. A Bíblia fala acerca de homens que não eram conhecidos porque realizaram milagres. Enquanto você abre a sua Bíblia, preste atenção nisso, veja que coisa linda a se pensar. Às vezes imaginamos que para alguém ter ministério, ou para alguém ser uma bênção, precisa necessariamente ter uma boa dicção, uma boa pregação, ser alguém que, através da sua vida, milagres são operados. Mas a lógica de Deus é muito maior, ela é muito mais ampla. É maravilhoso quando pessoas se dispõem e se preparam, claro, estudam. Nós temos bons pregadores aqui na igreja, graças a Deus por isso. Se fizermos uma campanha de 21 dias, eu terei pregador para cada dia sem repetir. Aqui na casa nós teremos pregadores e não repetiremos um dia sequer, e estarei confortável na cadeira, sabendo que um dia será mais edificante do que o outro. Mas a verdade é que nós não precisamos estar pregando. Eu não preciso estar no púlpito, ok? Meu retorno. Eu não preciso estar no púlpito, ou, sendo mais direto, não posso ser prolixo agora, ter ministério e ser uma bênção vai muito além daquelas formas que nós percebemos. A exemplo, a Bíblia fala acerca de um homem chamado Barnabé. Barnabé era um servo natural de Chipre. A Bíblia fala acerca de Barnabé como um homem servo, servidor, um homem cuja marca impressionou a igreja primitiva, um homem que salvou pessoas, levou pessoas a Cristo, levou pessoas a provarem várias curas, mas a Bíblia não fala que ele tenha curado ninguém. E a Bíblia não mostra nenhuma mensagem efusiva, grande, impactante de Barnabé. Mas o que ele fez na vida de pessoas que Deus levantou para isto, para curar, para pregar, ninguém mais fez. Ninguém fez como Barnabé. Quando Paulo se converte, Paulo precisava de alguém. Paulo era o perseguidor da igreja. Era um homem temido, as pessoas tinham medo. Paulo era um assassino. Pastor, sim, Paulo era um homem, carregado de tanta religião, que quando as pessoas e os discípulos falaram de Jesus, Paulo não admitia. Mas Paulo se converteu. E agora, quem vai cuidar de Paulo? Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, ou filho de consolação, assume o encargo, e ele pega na mão de Paulo. A igreja dizia, mas contudo, o mas de Barnabé prevaleceu, e Barnabé dizia, mas ele teve um encontro, e agora é o nosso irmão, e Deus vai levantá-lo. Barnabé assumiu a conta, e introduziu Paulo. E eu poderia citar Dorcas. Dorcas era uma mulher que a Bíblia só vai declarar e falar acerca de Dorcas, que Dorcas morreu. Não tem milagres de Dorcas.
Não tem pregação de Dorcas. Olha aquela pregação e tantas pessoas se converteram. Não tem. Quando a Bíblia introduz para falar acerca de Dorcas, diz que Dorcas morreu. Dorcas estava morta, mas ela era uma mulher de tantas obras. Ela era uma mulher de tantas obras, que a notícia foi levada ao apóstolo Pedro. Levavam as roupas que ela fazia para ajudar pessoas. Repita após mim: ajudar pessoas. Olha que ministério lindo, ajudar pessoas. E levaram as roupas que ela fazia, mostraram a Pedro chorando, quebrantados, e diziam: olha, ela fazia isso, ela ajudava, ela assistia todo mundo, ela era uma bênção. E diz a Bíblia que Pedro, movido por aquele sentimento, intercessão junto ali, se misturou com aquele clamor, entraram onde Dorcas estava, e por causa desta obra que Dorcas fazia, repito, Dorcas não pregava, Dorcas não tinha um ministério evangelístico, Dorcas não era uma profetisa, Dorcas era alguém que costurava roupas para ajudar pessoas. Pedro entra, impõe as mãos sobre Dorcas, e o milagre aconteceu, porque Dorcas ressuscitou. Mas não ressuscitou uma profetisa, não ressuscitou uma pregadora, não ressuscitou uma mulher com uma vasta lista de pessoas curadas e ressurretas. Ressuscitou uma mulher que costurava roupas para ajudar quem não tinha. E você perdeu a oportunidade de aplaudir esta história em o nome de Cristo Jesus. Olha que ministério maravilhoso. E para resumir e sintetizar, eu quero ler com vocês um texto que dispensa maiores pregações. Eu também não vou hoje fazer uso da oratória, da homilia, da pregação para poder edificá-los. Eu permitirei que o texto, e somente o texto, faça isso. Mas preste atenção, que leitura maravilhosa, terceira epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo feliz pela vinda de irmãos e pelo testemunho destes irmãos da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Mais uma vez ele diz: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome, percebam que o nome está em primeira letra maiúscula, o nome de Jesus, pois por causa do nome de Jesus foi que eles saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja. Aqui João já tinha mais de 90 anos. Então imaginem o velho João sendo resistido. Eu me emociono, mas vamos ler. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maldosas. E não somente satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos,
como também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, ou melhor, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, Demétrio, todos lhe dão bom testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Pela palavra de Deus, que todos digam amém. Na segunda epístola de João, ele escreve, a senhora eleita, ele chama assim a igreja. A segunda carta é destinada à senhora eleita. E ele os adverte de que a igreja deveria ter bastante cuidado ao receber pessoas que eram falsos mestres, e que deviam ter cuidado com aqueles que se apresentavam como mestres da palavra ou missionários, e iam de igreja em igreja, distorcendo a verdade, e até anunciando que a ressurreição, ou que Jesus não tinha nada de divino senão humano. Na segunda epístola, João vai escrever e adverti-los: cuidado com aquilo que vocês ouvem, pois pode matar a fé de vocês. Cuidado com aquilo que vocês ouvem, porque pode neutralizar a confissão de fé de vocês. Por isso ele diz: não recebam tais pessoas. Não recebam quem entra na sua casa ou na igreja para distorcer o evangelho, diminuir a eficácia do evangelho e ir contra aquilo que o evangelho diz, diminuindo o teor da mensagem, diminuindo ou negociando a palavra a interesse próprio. E João, então, na segunda epístola vai advertir: cuidado e não recebam estas pessoas. Agora, na terceira epístola é diferente. O apóstolo João está com um cuidado, e o cuidado dele é com a igreja e com aqueles que pregavam a verdade e que iam sem a ajuda dos gentios, como você lê o texto, como diria Abraão no Velho Testamento, quando alguém queria dar a ele um dinheiro, um recurso, e Abraão diz: não, dependerei do Senhor, para que depois tu não digas que foi você quem me enriqueceu. Então Abraão, para não receber recursos de ímpios, de pessoas que não tinham e não serviam a Deus, diz: não, a fonte da nossa provisão sempre é Deus. E aqui o apóstolo João está trazendo isso à luz e dizendo que aqueles irmãos que batalhavam, que iam de missões em missões, de obra em obra, deveriam ser acolhidos, porque eles não recebiam nada dos gentios, e deveria ser a igreja a responsável por manter a igreja, deveria ser a igreja a responsável por manter a pregação do evangelho, deveria ser a igreja a responsável por manter o cuidado com aqueles que necessitavam. Ao escrever a epístola, ele a destina a um homem sincero, a um homem de bom testemunho, e 3 coisas você vai ouvir e vai ler muito nessa epístola, e eu sempre recomendo que você o faça. É tão pequenininha e tão poderosa, é na verdade a menor das epístolas, mas em termos de conteúdo, extravagante, linda, poderosa. 3 verdades você vai ouvir muito aqui, 3 palavras. A primeira delas é amado. A segunda, verdade. E a terceira, testemunho. Essas 3 palavras você vai ver de forma recorrente na terceira epístola de João: amado, verdade e testemunho. Quando você e eu vemos aqui ele chamar João de amado, eu estou muito feliz hoje por ter a Rebequinha aqui, que está em repouso absoluto. Minha vontade era que ela já estivesse aqui agora pregando, eu gostaria de receber dela, mas feliz por ter o meu genro e ela aqui hoje ministrando a nós. E aqui, Rebequinha linda, quero chamar a sua atenção. Quando ele chama Gaio de amado, não era simplesmente porque Gaio era amado, não era apenas isso. Sabe aquela pessoa que você se relaciona e conhece, e ela olha para um e diz assim: oi querido. Aí ela olha para o outro e fala: oi querido.
Aí ela olha para o outro e fala: oi, querido. Aí daqui a pouco está todo mundo chamando ele de querido. Por que Gaio é chamado de amado de forma tão recorrente? Porque Gaio simplesmente amava. Ele amava e assim recebia e tratava todos quantos ele recebia na igreja. Gaio tinha a incumbência, e o tema da nossa mensagem, desta meditação breve desta manhã é: que crentes e que tipo de crentes devemos ser? A epístola fala de 3 pessoas. Quem escolheremos ser nesta vida e na vida cristã que professamos? Gaio era o amado, porque ele amava a todos. Quando a Bíblia nos ensina a amar os nossos irmãos, ela não nos permite escolher quem será nosso irmão. Ela não permite fazer uma seleção de quem será. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, não a nossa conveniência. Então, ainda que aquilo não me seja conveniente, eu não posso administrar a minha vida cristã à base da minha conveniência, mas à base daquilo que está escrito na palavra. E quando a Bíblia está dizendo que, amado, a quem eu amo na verdade, é porque esta era a conduta de Gaio. Quem é Gaio? Gaio é um crente sincero, apaixonado, servidor, alguém altruísta, que via sempre o interesse dos irmãos acima do seu próprio interesse. Gaio não era alguém que estava preocupado com a sua promoção pessoal ou com a sua posição. Vocês hão de se lembrar que no momento como este que nós vamos viver agora pela manhã, pela última vez neste ano, a Bíblia diz que estavam os discípulos reunidos. Os discípulos estavam reunidos. E já havia sempre entre eles a discussão de quem seria o maior. É verdade que no século VI, a Igreja Católica Romana estabeleceu Pedro como primeiro Papa, mas isso jamais aconteceu na verdade e na confissão cristã. Na confissão cristã eram todos discípulos, eram todos apóstolos, e estavam eles reunidos, e aquela discussão sempre via à mesa: quem de nós é o maior? Quem de nós vai ser o primeiro? Quem de nós vai exercer a primazia? 2 deles, melhor dizendo, um dia foram tão mesquinhos, posso dizer, que pediram à mãe deles que fosse a Jesus. Olha que cena patética. Pediram à própria mãe para dizer assim: mãe, vai lá em Jesus quando ele estiver naquela hora boa, tranquilo, comeu, se alimentou, vai lá nele, pede uma coisa, que eu fique de um lado de Jesus quando ele estiver reinando, que eu fique à esquerda e meu irmão à direita. E ela foi. O problema não foi nem os filhos pedirem, mas foi a mãe ir. E ela foi e pediu: Senhor, que meus filhos estejam um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, um gentleman, um homem gentil, era tão cavalheiro, que ele deve ter sorrido e disse assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque isto não nos compete agora, mas isto compete ao meu Pai. Isto não compete a dar-se quem se assenta aqui ou acolá. Mas esse discurso sempre estava entre os discípulos, e é humano, é do homem querer alguma coisa. Jesus então ensina. Jesus pega uma bacia, ele pega um pano, um avental, e ele se veste como o escravo, o amo da casa, e ele vai então lavar os pés dos discípulos. Pedro, mais uma vez, querendo ser diferente e exercer a primazia, diz assim: Senhor, não sou digno, o Senhor não lavará os meus pés. Imagine, cria a cena na sua imaginação. Jesus está ajoelhado aos pés de Pedro, levanta a cabeça, e Pedro diz isso. Jesus levanta a cabeça e diz: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, para querer fazer mais bonito ainda, diz: então não me lave somente os pés, lava-me todo.
Jesus, entendendo que Pedro não havia entendido ainda, disse: tu já estás limpo pela palavra que tendes ouvido. Você já está limpo pela palavra que você tem ouvido. Mas não nos compete querer ser maior do que o irmão, maior do que a irmã. Ao Senhor seja a glória. Não nos compete. E Jairo é o homem amado. Jairo ama. Existem pessoas difíceis de ser amadas? Existe. Talvez você seja a principal. Porque se existem pecadores, e o apóstolo Paulo diz que ele era o principal, talvez você seja a pessoa mais difícil de ser amada. Sabe por quê? Porque a todos você diz ser difícil de ser amado. Então, na verdade, não é que a multidão está errada, mas talvez o erro esteja em você. E mesmo assim você é amado. E mesmo assim, a igreja não desiste de você. E mesmo assim, Deus não desiste de você. E é por isso que nós precisamos dar um F5 no nosso coração e na nossa mente. Gaio é o homem amado. Gaio é o homem que ama. Gaio é o homem que serve. Gaio é o homem que, mesmo sendo e sofrendo uma perda, ele continua servindo. Na igreja de Corinto havia muita discussão. Eu falei que não ia pregar, mas eu vou me resistir. A igreja de Corinto tinha muita confusão. E chega um caso a ele, pastor Júnior, que diz assim: o irmão está condenando o outro na justiça por conta de haveres não resolvidos. E Paulo então, como líder e bispo daquela igreja, diz: ei, sofra o dano, por que você vai perseguir seu irmão? Por que você vai ultrajar seu irmão? Por que você vai levar o seu irmão perante o juiz? Por que você está fazendo isso? Já tive casos na igreja de melhores amigos se distanciarem, sabe por quê? Porque um emprestou dinheiro para o outro usou o dinheiro, depois na hora de pagar disse: não vou te pagar. Não vai pagar por quê? Porque não tenho. Eram melhores amigos. Estou vendo as pessoas sentadas aqui agora, não estão. Estou vendo os lugares que elas sentavam. E por que se distanciaram? Porque permitiram que seus interesses e haveres fossem muito maior do que o amor e a misericórdia de Deus que alcançou a todos nós. É por isso que tantas vezes falamos: não se relacione financeiramente com membros da igreja, não chame de irmão, e porque é irmão, seja avalista, ou empreste, ou ceda, porque pode ser que esse negócio não acabe bem. Não quero me ater a este fato, mas dizer que Gaio era um crente sincero. E quando João diz a Gaio: faço votos de que você seja próspero em tudo, sabe por que ele está dizendo isso? É como se eu chegasse para um irmão que está um pouco endividado, ou passando por conflitos, talvez até desempregado, mas reconhecendo o amor e a piedade desse irmão, eu abordaria dizendo assim: faço votos, e você vai vencer esta luta. Quantas vezes a gente não fala isso, né, pastores? A gente conhece bem a vida dos irmãos. Nós chegamos para muitos deles e falamos assim: olha, essa prova vai passar, essa luta vai passar, uma porta vai ser aberta, e como você é um crente fiel a Deus, cheio de obras, cheio de amor, cheio de misericórdia, Deus também fará você cheio de abundância, cheio de prosperidade, em nome de Jesus. Percebemos pelo texto que Gaio também não era o cara da melhor saúde, sabe, minha sogra Graça? Gaio não era aquele homem, sabe, vigoroso, forte, saudável. E é por isso que João escreve e diz assim: e faço votos de que você também tenha saúde. Por isso, é interessante e importante nós sabermos, olha como que esta mensagem desconstrói muitos dizeres de que você é salvo, glória a Deus, mas não pode se preocupar ou buscar crescimento financeiro e etc. Olha que isso aqui está dizendo que é uma desconstrução deste fato. O apóstolo João está escrevendo a um discípulo amado e dizendo: eu faço votos de que você tenha vitória, eu faço votos de que você cresça, eu faço votos de que você e a sua casa tenham boa saúde. Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para mim, a todos em nome de Jesus declaro: a vontade de Deus é que você é amado, é que você é amada de Deus, seja próspera em tudo, seja feliz em tudo, tenha saúde em todas as áreas da sua vida, na mesma proporção e mais ainda, na proporção daquilo que você ama a Deus, serve os irmãos, serve a obra de Deus, tem temor de Deus e busca servir a Deus. Que você seja próspero. Eu faço votos de que você seja próspero e de que haja saúde na tua casa. Tem bênção maior do que essa?
o tempo vai passando, e à medida que o nosso cabelo vai sumindo, branqueando, e a barba também da mesma forma, à medida que a gente vai ficando mais velho, parece que as pessoas ouvem até com mais respeito, né? E aí eu acho que às vezes a gente chega para aí a pessoa já olha a barba branca e já entende que já não é um pastor, não que nada contra os pastores de 20 anos, né? A gente começou assim, mas quando chega um barba branca, imagina João falando isso no alto dos seus mais de 90 anos, Amanda, digníssimo esposo que está ali ao lado dela. Imagine o velho João chegando e dizendo assim: eu desejo que você seja próspero, eu desejo que você tenha saúde, você é um amado. E aí João enfatiza e diz: eu amo saber que vocês andam na verdade. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: o céu está olhando para você. E olha o testemunho. Repito, 3 coisas são relevantes nesse texto: o amor, a verdade e o testemunho. Olhe para cá. Infelizmente, a epístola não fica somente aqui, mas a epístola vai tratar de um homem que não tinha o mesmo testemunho de Gaio, Diótrefes. Diótrefes é o nome dele. Olhe para cá. Evitem se movimentar na hora da mensagem, por favor. Diótrefes, poderíamos lembrar de Saul. Quando Deus levantou Davi para reinar no lugar de Saul, olhe para cá. Saul correu e pegou uma lança. Quando Deus ungiu Davi, separou Davi, levantou Davi, ao invés de se alegrar, Saul correu, pegou uma lança, e num dia que era uma noite festiva e comemorativa, uma noite de jantar, ele pegou a lança e arremessou-a contra Davi, que se não se esquivasse, teria a lança cravada em seu crânio. Verdade. Diótrefes é comparado a Saul, é comparado a Ananias, aquelas pessoas que estão no Evangelho, talvez como o joio estava para o trigo. São pessoas que não se contentam em ver outras firmes no Evangelho, não são acolhedoras, não são hospitaleiras, perseguem os irmãos, não são abençoadoras, não se preocupam com a obra de Deus. Diótrefes não é um exemplo a ser seguido. Diótrefes é o anti-herói. Diótrefes é o homem que persegue e maldosamente calunia, acusa, maltrata missionários, pastores, pregadores. Talvez você não seja esta pessoa, mas concorda com elas. Talvez você não seja esta pessoa, mas admite diálogos com elas. Uma pessoa, eu estava visitando um dia desse o Calbi, e o Calbi dizendo que certa feita precisou sair de determinada roda para não pecar, mas não pecar com agressividade. E eu tive que falar assim: calma, Calbi, porque eles, em determinada roda, que não me importa saber qual, as pessoas estavam falando da igreja, dividindo, apontando, e o Calbi disse que, acho que ele não está aí hoje, então eu posso falar dele. Está aí hoje, já falei. E o Calbi então, irado, manifestou o seu posicionamento, virou as costas e saiu para não fazer coisa pior, e fez bem. Os Diótrefes sempre estarão no nosso meio, infelizmente, mas como nem o próprio Jesus arrancou o joio, mas permitiu que crescesse junto com o trigo, para que não houvesse um acidente de arrancar o trigo achando que fosse joio, Diótrefes é o cara
e a pessoa que deseja ter poder, ele só quer aparecer. Cristianismo acontece com graça, misericórdia e favor, o mesmo favor que você foi alcançado. E para finalizar, preocupa-me o tempo. A Bíblia dirá acerca de Gaio, de Diótrefes, mas também dirá acerca de Demétrio. E por que a Bíblia vai falar sobre 3 exemplos? E eu acho isso interessante. Sabe aquelas pessoas que amam a obra? Sabe aquelas pessoas que são zelosas da obra? Sabe aquelas pessoas que temem a Deus e estarão firmes no combate todos os dias? Eles sempre serão maioria. Pode até ter um Diótrefes, pode até ter alguém para se levantar contra você, para se opor à sua palavra, para se opor à sua presença, para se opor àquilo que você faz no reino de Deus, mas sempre será minoria. A maioria sempre estará pronta para levantar as mãos e exercer misericórdia. A maioria sempre estará pronta para ajudar o necessitado. A maioria sempre estará pronta para servir ao Senhor com alegria. E o meu convite a você esta manhã é ser como Gaio, é ser como Demétrio, é assumir esta epístola como um manual para a sua própria conduta. Eu quero ouvir um amém. Eu quero que você selecione a 3ª epístola de João como um manual da sua conduta. Diótrefes não é aquela pessoa que está pronta a servir, ele quer ser servido. Ele não está pronto a ajudar, ele quer ser amparado, ele quer governar, ele quer estar na frente. Gaio e Demétrio são as pessoas que estarão sempre prontas para anunciar o Evangelho, receber com amor quem prega o Evangelho, socorrer com misericórdia aqueles que necessitam, para que a obra de Deus continue sempre na vida, no coração de pessoas, anunciando a salvação, anunciando as boas novas do Evangelho. Hoje, a meditação que eu trago a você, em cima desta epístola, que dispensa maiores abordagens, seja um cristão verdadeiro. Que o seu testemunho, e que você ande na verdade, e que você seja conhecido, não como quem busca seu interesse, não como alguém que precisa que alguém defenda a posição que você deseja algum dia ocupar, seja onde for, mas que seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na igreja, seja onde quer que você vá, você seja conhecido como alguém que ama, como alguém que abraça, como alguém que exerce misericórdia, como alguém que olha e socorre o pecador em nome de Jesus. Já existem muitos juízes, Deus está levantando pessoas para salvar pessoas, alcançar pessoas, libertar pessoas, e nós fazemos parte dessa geração em nome de Jesus. Fique de pé comigo, eu convido os diáconos.